Certo, gravando. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Economia Política. Hoje um dia bem atípico, né, com um friozinho aí que está doendo o osso da gente. E antes de eu iniciar a disciplina, queria só passar alguns recados, tá, para vocês, para a gente alinhar. Hoje vence a atividade do questionário, que é a atividade 1, tá? Tá faltando ainda umas 8 pessoas enviarem, tá? Só tem 38 pessoas que enviaram pelo menos uma tentativa até agora. Ontem eu mandei no e-mail de vocês, o e-mail que está cadastrado no SIGA, tá? Um relatório de quem já tinha feito 2 tentativas, uma tentativa, de quem estava faltando, quem estava ok, tá? E uma questão que foi anulada, que a Odineia apontou para mim, ela até comentou na última aula, e ela tinha razão, tinha um erro na questão, e como o questionário encerra hoje, né, amanhã, na verdade, nesse final de semana, eu vou dar uma revisada nos questionários e quem caiu com essa questão, eu vou anular, tá? Quem acertou, não vai ter o ponto atribuído, porque ele já foi contado, tá? Mas quem errou, quem marcou outra opção, eu vou considerar e vou atribuir o ponto, tá? Teve também alguns alunos que me relataram um problema na segunda tentativa. Ah, professor, eu tentei, fez a primeira, deu certo, eu tentei mandar a segunda e estava dando um erro. Nesse caso, eu pedi também que printasse o erro, mandasse para mim, que qualquer coisa eu mandaria a segunda tentativa por e-mail também, tá? Teve acho que um da turma, um do diurno e um do noturno, que mandou para mim, eu já mandei a atividade, tá? Mas isso hoje, tá? Se der algum problema na segunda atividade ainda hoje, me manda que eu dou mais amanhã de prazo para fechar, tá? E amanhã inicia já, dia 22, inicia o envio do trabalho em grupo. Aí amanhã eu vou postar um texto certinho, explicando, tá? Vou mandar no e-mail e vou postar no grupo do WhatsApp também, reforçando a questão dos grupos, né, o modelo do arquivo, para a gente ficar bem alinhado certinho, tá? No geral, as notas até agora estão boas, né, 80, 90, 100, 80, 90, 100, e, né, assim, era o que eu esperava um pouco também, porque, né, tá bem em cima do nosso material. Então, a aula de hoje é a aula que introduz a unidade 3, que vai falar sobre a microeconomia e os seus elementos. Então, a gente vai explicar alguns fatores econômicos, vamos dar alguns exemplos de comportamento da economia. E a nossa próxima aula, que é no dia 26, vai ser uma aula um pouco extensa. A aula de hoje é 50 minutos a 1 hora no máximo. A do dia 26 que deve passar um pouquinho mais disso, porque é um conteúdo um pouco mais extenso, tá? Então, vamos dar início. Se tiver alguma dúvida aqui, pode ir mandando no chat ou perguntar aí, abrir o microfone e perguntar que eu interrompo a aula, tá joia? Então, na unidade 3, a gente vai falar sobre essa introdução à microeconomia e os seus elementos, né, os elementos principais que compõem a economia, relembrando que a economia ela é o estudo da forma de como as sociedades utilizam recurso escasso, o pouco recurso que elas têm, para produzir bens com um valor, né, um certo valor, e como que elas distribuem entre pessoas diferentes. Então, lembrando que o objeto de estudo da economia é a escassez, tá? E relembrando também que não é porque um produto é fabricado em pouca quantidade que de fato ele é escasso. Ele vai ser escasso se tiver demanda para ele, tá? E aí relembrando alguns conceitos da escassez e da eficiência. Então, a escassez, os bens, eles são limitados relativamente ao desejo. Então, eu só considero que esse produto é escasso, que um determinado bem é escasso, se ele de fato for limitado ao desejo, às pessoas que querem tê-lo. Dessa forma, desse modo, é importante que uma economia faça o melhor uso dos seus recursos limitados, ou seja, que os utilize de forma mais eficiente, tá? Que utilize esses recursos de maneira mais proveitosa. E aí, mas o que é eficiência, professor? A eficiência ela corresponde a uma certa utilização mais efetiva de recursos dentro de uma sociedade, de maneira a satisfazer as necessidades da população. Uma economia, ela vai produzir de forma eficiente quando ela não pode aumentar o bem-estar econômico de indivíduos sem que de fato prejudique o de outro indivíduo. Então,
para exemplificar aqui e diferenciar também os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é o meio, é o método, são as formas de se produzir, tá? É como se a gente chamasse assim, é o como foi feito, tá? A eficácia, ela visa muito objetivo, alcançou ou não alcançou, fez ou não fez, tá? 99,9, não fez, tá? Eficácia sempre é 100%. E efetividade, ela significa a aplicação, o resultado final de todo o processo. Então, se eu trouxer o exemplo para o futebol, um jogador que é eficiente é aquele jogador que dá o passe, que corre, que cobra, que desarma, tá? É um jogador que corre o jogo inteiro, mas não necessariamente ele faz o gol, tá? Um jogador eficaz é aquele que faz o gol, né, ou que cumpre a sua função. Então, o goleiro é o que não deixa fazer, não deixa, goleiro, zagueiro não deixa a bola entrar, e um atacante, meio de campo, um volante ajuda a fazer gol, tá? E efetividade é ganhar o campeonato. Então, não adianta você ganhar, ter 100% de aproveitamento do campeonato inteiro e chegar na final e perder o jogo, tá? Então, a eficiência, eficácia e efetividade, elas caminham junto dentro da economia, tá? E quando a gente fala de uso eficiente, o uso eficiente dos recursos é usar ele de maneira racional e usar ele de uma maneira que, de fato, você tenha o maior proveito desse recurso ou desse bem. Então, com a ideia de evitar o desperdício, levando em consideração que há toda a situação de escassez, que as demandas sociais, as demandas das pessoas são ilimitadas, e você tem uma produção de bens e serviços que é limitada, tá? Então, a gente tem aqui também, quando a gente fala de microeconomia e de macroeconomia, a gente tem dois autores principais, tá? O Adam Smith, que ele originou, na verdade, ele estipulou o conceito da microeconomia no modelo clássico, tá? E a microeconomia é o ramo da economia que vai estudar o comportamento das entidades individuais, como mercado, empresa, família, tá? Mercado que a gente fala é um mercado local, né? Uma cidade, um município, um bairro, tá? E o Smith, ele é considerado o fundador da microeconomia, tendo escrito a obra de referência chamada A Riqueza das Nações. Que esse final de semana eu vou ver se eu posto esse livro da Riqueza das Nações, o Capital do Karl Marx, caso vocês queiram aprofundar um pouco mais na leitura, tá? Não é leitura obrigatória, até porque eu já trouxe a essência aqui para as disciplinas, mas caso alguém tenha interesse, tá? Vai ficar disponível para leitura. E nesse livro da Riqueza das Nações, do Adam Smith, ele dá muita importância nessa questão da economia familiar, da renda das famílias, que antigamente era voltada para a subsistência, né, produção camponesa, campesina, e que com o passar do tempo isso foi evoluindo até chegar, de fato, na economia que a gente tem hoje. Tá? Então, ele trata mais essa economia micro, portanto, a economia mais local, de aspecto menos abrangente. Já a macroeconomia, ela vai estudar o desempenho global da economia, como o crescimento econômico, a inflação, o desemprego, o investimento e o consumo global. Então, ela estuda a economia de maneira geral, de maneira mundial, tá? Ou global, como a gente coloca. Tem um errinho aí de português aqui. Então, a macroeconomia, né, tanto a micro quanto a macro, elas vêm para resolver, vamos consertar econômico aqui, elas vêm para resolver esse problema da economia, tanto local quanto global. Tá? E esses problemas da economia, né? Mas qual que é o ideal, professor? Os dois são ideal. Os dois tipos de economia funcionam de maneira sincronizada. Só que a questão é que a microeconomia é voltada para essa coisa mais local, é mais fácil de você estudar, e a macroeconomia, ela é uma coisa um pouco mais complexa, porque depende do conhecimento da legislação de vários países, do comportamento das pessoas, entre outras questões, tá? Então, o John Keynes, ele é considerado o fundador da macroeconomia, tendo escrito a obra de referência Teoria Geral do Emprego, Juro e do Dinheiro, em 1936. Lembrando que houve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929,
E o fato da Bolsa ter quebrado em 29 foi o que gerou esse questionamento no Keynes para explicar o que isso aconteceu, né? Como que o emprego, o juro e o dinheiro afeta, de fato, a economia, tá? Então, porque até então, os governos, eles estudavam as economias de forma micro. Eles estudavam sem olhar o que outros países estavam fazendo, sem olhar o que estava acontecendo no mundo, né? Lembrando que em 1930 você malemar tinha um jornal como meio de comunicação. Você não tinha TV, não tinha rádio, não tinha, né, muito menos computador, internet. Então, muitas dessas informações, elas não tinham o hábito de circular o mundo como um todo, tá? Então, e você não tinha, até então, ninguém tinha se atentado em observar a economia de maneira macro, tal como Keynes fez, tá? Por isso que esse modelo dele é um modelo, assim, que ele é um pouco ultrapassado, mas em momentos de crise funciona muito bem, eu vou explicar o porquê daqui a pouco, tá? Então, os 3 problemas da organização econômica que ela precisa se preocupar, tá? Então, com o que, como e para quem produzir. Então, respondendo esses questionamentos, né, vem o primeiro. Quais os bens a produzir? Então, uma economia ela tem que determinar quanto se deve produzir de cada um dos inúmeros bens e serviços possíveis e quando deverão ser produzidos. Tá? A gente já está chegando, né, por incrível que pareça, aí no final do ano, e as empresas já começaram a fabricar no começo de agosto os panetones. Tá? Professor, mas o Natal é em dezembro ainda, sim, mas até eles fabricarem, começarem a colocar nas prateleiras e o consumidor começar a comprar, né, já é quase o final do ano. Até fazer a logística de distribuição, né, já dá no final do ano. E apesar de ser um produto, em tese, natalino, as pessoas acabam consumindo um pouquinho antes, tá? É lógico que ela não vai produzir em ritmo acelerado agora em agosto. Ela começa uma produção pequena, ela vai aumentando isso ao longo do ano. Então, os bens a produzir, ele tem época certa para produzir, ele tem época certa para comercializar, tá? Então, é a primeira escolha, a primeira decisão que você tem que tomar. Outra questão também é, quais os bens que de fato você vai produzir e se de fato eles vão ter o comércio, né, vão ser procurados. O segundo ponto, ele diz como que esses bens, né, vão ser produzidos. Então, eu já defini que eu quero produzir panetone, por exemplo. Tá? Então, como que isso vai ser produzido? Eu vou comprar uma massa pronta, eu vou criar minha receita, eu vou, né, fazer uma pesquisa de mercado, né, que na verdade devia ter acontecido. Então, uma economia ela tem de determinar como ela vai produzir cada um dos bens e serviços e com que recursos e com que tecnologia ela vai utilizar isso. Tá? Então, será que esse panetone eu faço na minha casa ou eu posso terceirizar essa produção para uma empresa, uma padaria, por exemplo, produzir e eu só ponho a minha marca, ponho o meu selo nesse produto, que é um negócio que a gente chama de marketplace. Tá? É quando você usa toda uma estrutura de uma empresa, mas você estampa a sua marca. Que é o que a Nike faz. A Nike faz muito marketplace. Ela não fabrica uma bola de futebol, ela não fabrica um uniforme, tá? Ela não fabrica uma chuteira, ela estampa a marca dela em quem já fabrica esses produtos, tá? É uma decisão dela, diferente, por exemplo, da Puma, diferente da Adidas, que tem a sua própria fabricação, tá? Então, isso é uma outra questão, né? Como que a gente vai produzir esses bens? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu lembro que quando eu estava no quinto semestre de Ciências Contábeis, a gente foi fazer uma promoção de formatura e a gente reuniu a turma inteira para fazer pizza, promoção de pizza, né? Aí foi um brigueiro danado, foi um trem danado, porque nunca ninguém podia ir, né? Todo mundo cobrava para fazer, mas ninguém queria assumir, né? E vai daqui, vai dali, junta na casa de um, junta umas 10 pessoas aí, uma turma de 25, juntou umas 10 pessoas, fez as pizzas e depois ajudou a vender as pizzas. E compra ingrediente, aí um compra um trem de uma marca melhor, outro da marca pior, um traz a mais, outro traz a menos. Para resumir a história, a gente juntou, fez as pizzas e a gente teve mais ou menos, isso porque não contou mão de obra, né? Porque a mão de obra foi voluntária. A gente vendia as pizzas na época por R$ 12 e teve um custo de R$ 5, ganhava mais ou menos
teve um custo de 7, vendia por 12, tinha um lucro de R$ 5 em cada pizza. Isso depois de muita briga, uma pizza meio despadronizada, né? Enfim. E a gente achou depois uma padaria que já vendia as pizzas do padrão que a gente queria por R$ 6, né? Então, ela conseguiria ter uma pizza mais padronizada, uma pizza com os produtos melhores, digamos assim, montada de maneira mais bonita e num custo mais barato, né? Então, não compensou a gente produzir, compensou a gente comprar e revender, tá? E para quem são os bens produzidos, né? Para quem que a gente vai vender esses bens? Então, a economia ela tem que determinar quem vai usufruir dos bens e serviços produzidos, né? Então, qual é a distribuição justa do rendimento e da riqueza? Então, da mesma maneira, né? Ela vai produzir, como é que ela vai distribuir isso? Né? E como que essa distribuição, de fato, vai alcançar as pessoas, tá? Então, essa forma de você gerenciar a economia e de distribuir o resultado positivo dessa economia, ela tem a ver também com a forma como a economia ela é gerida, a forma como você tem a economia administrada. Então, você tem 3 formas de gestão da economia. A primeira é uma economia de mercado. Então, nessa economia de mercado, os indivíduos e as empresas privadas tomam as decisões sobre a produção e o consumo. E o governo ele é totalmente omisso, ele não interfere em nada nesse modelo. Tá? Então, um sistema de preço, de lucro, de prejuízo, de incentivo e de prêmio determina o que vai ser produzido, como vai ser produzido e para quem vai ser produzido. Geralmente, essas economias de mercado funcionam em países muito grandes, como grandes assim, grandes no sentido financeiro. O país é pequenininho, mas ele tem uma economia muito rica, como por exemplo o Mônaco, as Bahamas, que normalmente são aqueles paraísos fiscais. São países que são paraísos fiscais justamente porque o dinheiro gira muito intensamente, tá? Então funciona, porque você tem para quem vender, você tem o que produzir, tem para quem comercializar, e não há questionamento de preço, não há questionamento de lucro, porque tá ali, se você quiser comprar, compra, se não quiser, né, não precisa comprar, você né, não vai ficar questionando, até porque tem muito dinheiro, e normalmente países que são muito ricos não ficam questionando questão de valores de dinheiro, tá? Uma economia dirigida, ela é totalmente oposta a uma economia de mercado. Então, numa economia dirigida, o governo toma as decisões importantes sobre a produção e a distribuição dos bens e serviços. O Estado possui a maior parte dos meios de produção, para não dizer a totalidade, né, o totalitarismo dos meios de produção, e é o maior empregador e dirige também a atividade das empresas. Então, normalmente, a economia dirigida ela se aplica em países socialistas, em países comunistas, onde você tem o governo tomando a decisão do que produzir, como produzir e para quem produzir. Então, eu quero montar uma sorveteria. O governo vai falar, não, você vai montar uma lanchonete. E não vai vender sorvete, porque sorvete é o outro que vai vender. Ou você vai fabricar determinado tipo de produto que eu quero que você fabrique. Tá? Então, não é você que decide o que você quer ser, não é você que decide o que você quer comercializar, e muito menos o preço que você quer comercializar. Então, muitas vezes, você é o dono da empresa, tá? Você é o dono daquela empresa, o Estado vem, ele toma aquela empresa de você, tá? E ele vai dizer que você vai trabalhar para aquela empresa e o lucro vai ser do Estado, não vai ser seu. E ele vai te dizer também por quanto que você tem que vender aquele determinado produto, tá? Acontece assim na Venezuela, acontece assim em Cuba, acontece na Coreia do Norte, tá? Então você não tem a escolha de fazer o que você bem quer, fazer o que você bem entende. Pegando Professor, de... Sim, então eu poderia até dizer que a economia dirigida é uhum, o oposto de liberalismo econômico, né? isso, Poderia falar isso? exatamente, pode falar sim, tá? E pegando um exemplo aqui, por exemplo, da economia dirigida em Cuba, né? O salário mínimo em Cuba, ele gira em torno de US$ 50, tá? Fala, nossa, mas US$ 50 é muito pouco, equivalente a R$ 250 aqui, tá? A questão é que Cuba não tem empresa privada, não existe empresa privada, é tudo estatal. E não existe funcionário de empresa privada, é tudo funcionário público, funcionário do governo. Então,
E é o governo que vai decidir se você vai ser médico, é o governo que vai decidir se você vai ser engenheiro, é o governo que vai decidir, ele vai decidir a sua vida, tá? Então, boa parte dos produtos não tem, o preço do produto, na verdade, é o custo de fabricação dele, tá? Não tem lucro em cima, e por isso alguns produtos são muito baratos lá, tá? E aí, como o produto é muito barato, não existe plano de saúde privado, não existe educação privada, né? Então você tem todos os serviços, segurança, saúde, educação, tudo público, tá? O problema é que justamente por ser tudo público e por ser tudo custeado pelo governo, né, não tem arrecadação de imposto. Então, lá funciona meio como uma somatória de força, como se fosse uma grande cooperativa, digamos assim, tá? E o pouco que tem do dinheiro injetado na economia é do comércio exterior, é do turismo, né, que vem e fomenta a região, tá? Porque Cuba hoje, basicamente, a economia dela depende do turismo. Então, por isso que se vocês pegarem, eu não tenho aqui agora, mas se vocês buscarem, quando o governo Bolsonaro rompeu o programa dos Mais Médicos, que muitos dos médicos cubanos estavam voltando lá para Cuba, teve uma cena que chamou bastante atenção no aeroporto, que eles estavam tudo levando as televisão, né, os aparelhos de som, as coisas que eles podiam carregar no avião, eles estavam levando, porque isso não consegue comprar lá. Com um salário mínimo de $50, você não compra. E o governo tem uma certa restrição comercial com outros países, então ele também não consegue importar esse tipo de produto. Enquanto uma televisão para a gente aqui custa, uma televisão de 50 polegadas custa em média 2.100, 2.500, 2.700, lá uma televisão vai custar, se a gente converter em reais, em torno de 70 mil, 80 mil reais, né? Então, por isso que acaba tendo muita diferença. Algumas coisas são muito baratas, outras são bem caras, tá? E lá, por exemplo, por que a saúde de Cuba normalmente é uma certa referência em alguns locais, né? Porque lá em Cuba eles trabalham com a medicina preventiva, não é igual aqui no Brasil, que é acostumada com a medicina reativa, a medicina que você pega quem está doente e trabalha, né, e na verdade cura o doente. A medicina de lá é um pouco diferente, é aquela medicina mais antiga, que o médico vai na casa do paciente, o médico conhece a família do paciente, tá? Então são modelos diferentes de economia. E foi objeto da Guerra Fria, né, o modelo socialista com o modelo capitalista, né? Se você lê a obra do Adam Smith, você fala que o modelo capitalista é o melhor. Se você lê o Capital do Karl Marx, você já vai achar que talvez, né, o socialismo tem lá uma certa razão, um certo fundo de razão, né? Então, o que eu falo assim, o problema que às vezes a gente tem hoje é as pessoas que às vezes pregam o socialismo, né? Eu acho tão bonito o socialismo, mas praticam o capitalismo, tá? Então, para vocês terem uma noção, o socialismo dos últimos presidentes do Mercosul, o único que de fato era socialista é o Pepe Mujica. Eu acho que era presidente do Uruguai, acho não, é presidente do Uruguai, tá? Esse sim, esse vivia numa casa muito simples, o carro dele era um Fusca, um Fusquinha, né? Então o cara vivia tal como o socialismo prega, né? Ele abria mão do salário, o salário dele ele dividia com as pessoas, né? Não é igual ao socialismo no Brasil, na Argentina, né? Que você tem as pontas do socialismo lá em cima, vivendo na riqueza, né? Como é na Venezuela, e o povo todo na pobreza, na miséria, tá? Então, uma das dificuldades, na verdade, de implantação do socialismo é isso, porque você vive de maneira igualitária, é isso que ele prega, tá? E na prática, você vê muitos países pregando o socialismo e vivendo como capitalista, tá? Então, esse é um pouco da minha crítica com o socialismo. E a minha crítica ao capitalismo é que, de fato, há uma certa exploração da mão de obra do trabalhador, que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Porque muitas economias, o que elas acabaram fazendo, né? Vou citar um caso da especialização do trabalho já, mas você tinha, por exemplo, na época que o Ford começou a trabalhar com a linha de montagem de veículo, ele pegou e vamos colocar que a fábrica dele tinha 20 funcionários. Cada um desses funcionários
montavam um carro. Eles montavam individualmente o carro. Então, o funcionário A montava o carro do começo ao fim. O funcionário B montava o carro do começo ao fim. O funcionário C montava o carro do começo ao fim. O que o Ford fez? Ele pegou e criou a linha de produção, criou a especialização do trabalho, ou seja, ele dividiu, vamos supor que era 20 funcionários, ele dividiu o processo produtivo de construir um carro em 20 processos e fez com que cada um dos funcionários se especializasse numa tarefa de tal forma que o cara fosse o melhor do mundo em pintar, o melhor do mundo em apertar um parafuso, tá? E nisso, o que antes, esses 20 trabalhadores produziam um carro por semana, então dava aí 20 carros por mês, Ford ele fez com que a produção quase que dobrasse. Então, esses 20 trabalhadores, a mesma mão de obra, conseguia produzir o dobro de veículo. Só que aí o que era o certo? Era ele remunerar o dobro do salário. Mas não foi isso que ele fez. Ele aumentou em 50% o salário do funcionário. Então, mesmo o funcionário ganhando 50% a mais, ele, Ford, estava recebendo 200, né, 100% a mais de produção, tendo 200% da produção total. Então, essa é uma das curvas do capitalismo. Essa é uma das desvirtuações do capitalismo, tá? Que por mais que o funcionário trabalhasse relativamente quase o dobro, ele não era necessariamente remunerado de acordo. E se ele fosse muito, muito eficiente, ele ia gerar ainda desemprego, porque não precisaria de 3 pessoas para fabricar um carro, precisaria de uma só, tá? A Luana perguntou aqui, né, estamos enquadrados na economia mista, né? Um exemplo de controle do Estado, podemos citar o CAD, né, regulando a concorrência? Sim, Luana. A gente, aqui no Brasil, a gente está dentro da economia mista, que na verdade é uma mistura dos dois, né? A gente combina elemento de mercado e de uma direção central. Então, a gente tem, por exemplo, na economia mista, o livre comércio, né? Só que você tem também um Estado que regula esse livre comércio. Então, uma coisa que chama bastante atenção, assim, né, é que quando o Uber começou, quando os serviços desse tipo de transporte começou, gerou muita reclamação, né, dos taxistas, principalmente, né. E aí, o que os taxistas, dentro de um movimento político, queriam era que o Estado proibisse o Uber de funcionar, né? Quando eu falo Uber, é Pop 69, Pop 99, 99, esse aplicativo de mobilidade urbana, tá? E alegando que para ser taxista você tem que ter uma papelada muito grande, você tem que pagar os seus impostos e tal. Só que, né, a grande reclamação da sociedade é que o preço da corrida de um táxi estava muito elevado, né? E o taxista, por mais que ele tivesse uma certa burocracia e um custo para se manter formalizado, ele também tinha o benefício de comprar o carro com algumas isenções, né, de alguns impostos que tinham isenções, enfim, tá? E o CAD, ele, entre outras coisas, ele é um órgão de controle antitrust, tá? Que eu vou explicar já já o que é esse antitrust, tá? Ele é responsável pelas políticas antitrust, tá? O Matheus pergunta aqui, professor, nessa questão de demagogia de alguns países sobre pagar um sistema, praticar outro, é correto afirmar que a China prega o socialismo, mas possui uma economia capitalista? Sim, Matheus, tá? Como eles comercializam bastante, né? Se você falar para um chinês que a economia dele é capitalista, ele te bate, tá? Só que na prática é isso, tá? Na prática, eles usam do trabalho colaborativo para fazer uma certa exploração do povo chinês, tá? Como não tem regra de trabalho, né? E olha que normalmente os países comunistas são partidos de trabalhadores que estão no poder, tá? E mesmo assim você vê a condição de trabalho de um chinês, você vê a condição de trabalho de um cubano, você vê a condição de trabalho de um russo, né? Para você entender de fato como é, tá? Por isso que, assim, se vocês pesquisarem, vocês não vão encontrar um modelo de socialismo que seja exemplo em todo mundo, justamente por conta dessas distorções, tá? Então, não existe também um livre mercado, uma economia perfeita, como também não existe um socialismo perfeito, tá? Muito disso, essa perfeição acaba não existindo, porque muitas vezes os governantes até começam bem, mas depois começa a derrapar na curva, começa a fazer umas loucuras, né, começa a fazer umas coisas assim fora do normal, e aí acaba perdendo o rumo, acaba perdendo o foco do que eles tornavam como objetivo, tá?
E como que funciona o mercado? Então, os mercados, eles são um mecanismo através do qual compradores e vendedores se encontram para determinar os preços e trocar bens ou serviços. Antigamente, você tinha troca através das feiras de escambo, né, em que você trocava, por exemplo, 3 galinhas por um porco, você trocava 2 pés de alface por meio quilo de feijão, de arroz, né? E os preços, eles coordenam as decisões de produtores e dos consumidores no mercado. Preço mais elevado tende a reduzir as compras dos consumidores e estimular a produção. Preço mais baixo estimula o consumo e retrai a produção. Então, na aula da semana que vem, na quarta-feira, a gente vai estudar exatamente as curvas, tá, de oferta e demanda, tá, que a gente vai estudar, e o ponto de equilíbrio. Tá? Então, por exemplo, um preço mais alto, ele favorece quem produz a vender. Falou, puxa, o preço está lá em cima, compensa eu fabricar e vender porque o preço está bom. Tá? Pensem aí, por exemplo, que por conta da pandemia, né, uma costureira que fosse vender uma máscara que a gente usa tanto agora na pandemia, né, ela ia ter que vender por R$3, 4, R$5 aí, né, e por conta da pandemia o preço aumentou, ela, opa, já compensa eu tirar uma rendinha disso aqui, vender por 10, por 12, por 15, né, para compensar. Do outro lado, né, o consumidor ele tende a não gastar muito quando o preço está mais elevado. Ele tende a falar, opa, talvez eu não preciso de 3 máscaras, 2 já dá. Né? Ou não vou sair de casa mesmo, não preciso ficar comprando máscara. Tá? Quando o preço está mais baixo, ele vai estimular o consumo. As pessoas compram porque está barato. Tá? E quem produz quer segurar a produção. Eu falei, não, mas não está compensando eu produzir, não ganho quase nada. Né? O preço está lá embaixo. Então, é o preço que regula, o preço que é o fiel da balança do mecanismo de mercado, que a gente vai estudar bem isso na próxima aula. Tá? E os mercados, eles não proporcionam necessariamente uma repartição justa do rendimento. Tá? Podem dar origem a níveis inaceitáveis de desigualdade no rendimento. Muitos mercados, onde você não tem o governo agindo da maneira correta, provoca essa desigualdade. Principalmente em países com muita corrupção, principalmente em países onde você tem uma doutrinação de governo, quando você tem todo mundo apaixonado por um governante e não por partido ou não por proposta de campanha, enfim, tá? Os governos, eles acabam atuando com medidas no sentido de corrigir essas injustiças. E é aí que o governo entra para tentar corrigir, tá? Então, ele tem o poder dos impostos e da política fiscal, tá? Para produzir o crescimento econômico a longo prazo e também a produtividade, e o poder das taxas de juros e política monetária. Opa, vou voltar aqui que eu passei sem querer. Então, o poder dos impostos e política fiscal reflete um pouco mais na microeconomia. O poder das taxas de juros e política monetária influencia mais na macroeconomia. Tá? Esses dois assuntos a gente vai ver mais detalhado na unidade 4, mas eu já vou antecipar aqui um pouquinho. Então, por exemplo, quando que ele usa o poder dos impostos como uma ação de governo, como um poder estatal? Por exemplo, ele usa através do imposto de renda para cobrar mais de quem trabalha mais, né? Então, ano passado eu tinha 2 vínculos, o vínculo com a Unemat de técnico, que era na época, e o vínculo de professor numa universidade privada. De cada 12 meses que eu dava aula na universidade privada, 3 meses eu tinha que pagar de imposto de renda. Então, dos 12 meses trabalhados na universidade privada, 3 integralmente era o que eu pagava de imposto de renda, tá? Então, isso não incentivava muito, meio que me desestimulou a continuar, por exemplo, na universidade privada, porque não compensava, né? Tinha muito trabalho, tinha muito serviço, e, assim, no final das contas, eu quase estava pagando para trabalhar. Se você tirar o custo com combustível, com roupa, com preparação do material, com livro, né? No final das contas, não compensava. E aí, a ideia é justamente essa, não incentivar que as pessoas ganhem muito, para que talvez essa vaga que eu deixei lá fosse dada para uma pessoa que estivesse, por exemplo, desempregada, tá? Que essa pessoa desempregada provavelmente seria mantido com algum programa social com o dinheiro que eu paguei de imposto de renda, tá? Então, é um dos exemplos que a gente vai discutir mais na unidade 4. A política fiscal tem a ver também com a tributação, tem a ver com a questão
de eu cobrar, de quem cobrar, de como cobrar. Então, por exemplo, produtos da cesta básica, geralmente a política fiscal estadual de Mato Grosso é os produtos que compõem a cesta básica são isentos de ICMS, eu tenho uma redução na alíquota de ICMS, para incentivar o consumo, né, para incentivar de quem é mais pobre consumir aqueles produtos. Então, por exemplo, uma bolacha de água e sal é isenta de imposto de ICMS. Uma bolacha recheada já tem o ICMS, eu tenho mais uma alíquota reduzida, tá? O Manuel está perguntando aqui, professor, o socialismo não consegue sustentar a economia local devido à globalização? Com a importação e exportação de mercadoria? Manuel, muito dificilmente ele consegue se sustentar, tá? Ou, na verdade, ele se consegue, mas não por muito tempo. Um exemplo, a Venezuela. A Venezuela, grande produtora de petróleo, que é um recurso natural, então ela explorava esse petróleo, ela vendia o petróleo e trazia dinheiro para sustentar a sua economia. Com a crise mundial, né, e com, na verdade, o advento de um aumento da energia solar, energia eólica, das energias provindas de fontes renováveis de energia, meio que globalmente deu uma caída na procura por combustível. Os preços acabaram caindo, chegando a ficar negativo em maio, né, e isso gerou um colapso na Venezuela, porque lá o Estado é que produz tudo, né, o pouco de indústria que tinha, o Estado foi fechando, o Estado foi tomando, né, então por isso que lá falta papel higiênico, lá falta leite em pó, lá falta vários produtos que para a gente é a coisa mais básica, simples do mundo, lá falta porque o Estado foi tomando as empresas privadas e o Estado não deu conta de assumir essa, essa demanda, digamos assim. Aqui no Brasil, talvez alguns de vocês vão lembrar, ou os pais de vocês vão lembrar, que para você ter uma linha telefônica, você tinha que ser sócio da Telebrás. Você tinha que comprar ações da Telebrás, que era uma companhia pública, uma empresa pública, e sendo sócio, você tinha direito a uma linha telefônica. Então, se a Telebrás não fosse privatizada, não fosse feitas as concessões de telefonia, até hoje a gente ia estar dependendo, não teria celular, não teria tanta internet, não teria, né, às vezes telefone fixo, entre outras coisas, tá? Por isso que muitas vezes, para países talvez pequenos, países bem pequenos, pequenos em questão de território, talvez o modelo ainda funcione um pouco melhor. Mas país grande, de território vasto, grande igual o nosso, não funciona, tá? Então, você pegasse, mas a China e a Rússia deu certo, que são países grandes, sim, né? Mas não necessariamente que deu certo, tá? Igual eu falei, eles não praticam o socialismo ao extremo, eles têm um dedinho lá no capitalismo, senão eles tinham quebrado, tá? Então, e o poder, por exemplo, das taxas de juros e da política monetária é o que muitas vezes vai definir se você vai produzir, se você vai poder exportar ou importar determinado produto, tá? Então, por exemplo, quando a gente tem uma situação com um dólar mais caro, igual está agora, né, de 5,30, 5,40, eu não acompanho a cotação hoje, o que isso quer dizer? Normalmente a gente associa isso a uma coisa ruim, né? O dólar está a 5,40, as coisas vão ficar mais caras, né? Mas, na verdade, isso é um pensamento um pouco mais antigo, porque na década de 80 a gente importava bastante, né? Na década de 80 e 90. Então, dólar alto naquela época, de fato, era ruim, tá? Um dólar mais alto é uma maneira de fazer com que o nosso produto fabricado aqui fique mais barato, tá? Então, vamos supor que a gente, sei lá, vou chutar aqui o preço, tá? Me corrijam aí se alguém for do agro, tiver um preço mais atualizado. Vamos supor que uma saca de soja aí tá R$ 100, está sendo vendido aqui no mercado interno, né? Se você converter isso em dólar, né, se eu dividir R$ 100 aí por 5,40, deixa eu fazer uma conta aqui rapidinho, vai me dar US$ 18,51, tá? Então, esse é o preço da saca em dólar. Se o dólar subir, se o dólar for para R$ 6, por exemplo, e eu pegar aqui R$ 100 e dividir por 6, de 18,50 cai para 16,66. Minha soja ficou mais barata, tá? Somente pela variação da taxa cambial, pela variação do dólar. Então, quanto mais alto for o dólar, mais barato fica o meu produto aqui para eu comercializar lá fora. Então, e assim, olha só, onde eu quero chegar. Se meu produto é barato aqui, eu vou fabricar aqui. E as pessoas e os países de fora não vão querer fabricar lá, porque eles vão querer comprar daqui que é mais barato, tá? E aí,
com o dólar mais caro, eu favoreço o emprego no Brasil, porque para eu produzir eu vou ter que contratar gente, para contratar gente eu tenho que abrir empresa, tem que, né, tocar o negócio para frente. Então, o fato de eu ter uma moeda mais elevada, né, obviamente vai me encarecer a importação, né? Os insumos agrícolas, os adubos agrícolas que eu comprar, que normalmente o preço é em dólar, vai ficar mais caro, vai encarecer um pouco o processo produtivo. Mas, em compensação, meu produto vai ficar mais barato lá fora, e com isso, em tese, em teoria, eu acabo empregando mais gente. Tá? Assim, isso em teoria, tá, pessoal? Não significa que isso está acontecendo hoje aqui no Brasil, até porque o dólar está caro aqui no Brasil hoje por outra razão. Tá? Não é uma política do governo que o dólar esteja no preço de hoje. O que aconteceu para o dólar ficar tão caro assim aqui no Brasil? Vocês já ouviram falar de uma bendita taxa chamada taxa Selic, que é a taxa básica de juro no Brasil. Essa taxa básica de juro, ela chegou a quase 16%, acho que no governo da Dilma ou no Temer, e veio caindo de lá para cá. Essa taxa de juro, quem tem só o capital, quem tem o dinheiro, quanto mais alta a taxa, melhor para essas pessoas, porque é como se você falasse que o banco vai te pagar num determinado investimento, no seu capital, no mínimo 16%, é a taxa básica. Então, quando essa taxa estava muito alta, muito dinheiro estrangeiro estava investido aqui no Brasil. Quando essa taxa começou a baixar, o que o investidor fez? Ele tirou o dinheiro dele que estava aqui no Brasil e foi procurar outro país aí fora que tinha uma taxa mais elevada. Tá? E essa taxa básica de juros, na verdade, ela é utilizada para referência na nossa economia. Então, a nossa economia, se você tem uma taxa muito baixa, você fomenta o empréstimo, você quer que as pessoas, o governo quer, com uma taxa Selic baixa, ele quer que as pessoas gastem, que as pessoas consumam. Quando você tem uma Selic muito alta, você quer que as pessoas não injetem o dinheiro consumindo na economia, você quer que as pessoas apliquem o dinheiro em banco para que o dinheiro não gire tanto na economia e não puxe a inflação para cima. Tá? Isso a gente vai discutir com mais calma na unidade 4, é só para apresentar para vocês como que o governo ajuda a regular, como que os governos funcionam no mercado. A unidade 4 toda é para discutir isso daí com mais profundidade. Então, por exemplo, muita gente, mas o dólar está caro. De fato, por exemplo, o computador ficou um absurdo de caro de um ano para cá, mais ou menos, porque boa parte das peças de computador não são fabricadas aqui, elas são importadas e montadas aqui no Brasil. Diferente das TVs, que boa parte das peças são fabricadas aqui no Brasil, tá? na Zona Franca de Manaus. Por isso que TV subiu, mas não subiu tanto, e computador praticamente dobrou de preço aí nos últimos anos. Tá? Então, dentro do mercado existe um negócio chamado de concorrência perfeita, que é um tipo de utopia, né, algo que nem sempre acontece, na verdade raramente acontece, que é quando nenhuma empresa ou consumidor é suficientemente forte para afetar o preço de mercado. Tá? Então, essa concorrência perfeita de mercado que a gente chama, tá? É quando você não tem um consumidor que seja necessariamente influente a ponto de mudar um preço entre um consumidor e outro, tá? E os mercados, eles acabam falhando quando não existe a concorrência perfeita, como, por exemplo, monopólio, tá? Então, o que é o monopólio, né? Monopólio é quando você tem apenas uma empresa detentora daquele produto que é comercializado. Então, pegando um caso aqui, por exemplo, em cidades pequenas, Campos de Julho, vou citar aqui, são o quê? São 3 postos aí, 2, 3 postos de combustível. Talvez tenha um pouco mais aí, que eu não andei muito em Campos de Julho, né? Mas 3, isso, obrigado, Erlan, tá? Então, por exemplo, 3 até ainda é um número bom. Você consegue equilibrar, por exemplo, os preços, né? De certa maneira, e evitar, por exemplo, quando há combinação de preço, a gente chama de cartel, tá? Mas isso é fácil de pegar, isso é fácil de descobrir, tá? Mas vamos supor que Campos de Julho tivesse apenas um posto de combustível, tá? Então, se a gente tem, às vezes, um posto só de combustível, só ele que vende ali para a cidade, para a região, a gente tem um monopólio. Mono é a ideia de um, tá? Pólio, poder.
Então, você tem um único poder de venda, e quando você tem esse tipo de situação, a chance desse apenas um posto enfiar a faca cobrando combustível é muito alta. Tá? Então, a ideia da economia, que a gente chama de economia de escala, que é uma ideia que é utilizada, por exemplo, nas licitações, nas compras públicas, é que, por exemplo, hoje com 3 postos você tem um determinado valor médio de combustível aí em Campos de Julho. Mas se tivesse 15 postos de combustível em Campos de Julho, e eles obviamente não fossem do mesmo dono, provavelmente você teria um preço um pouco menor, tá? Não necessariamente um preço mais baixo igual Cuiabá, porque tem a distância logística, mas provavelmente você teria um preço um pouco menor, tá? Não estou dizendo que quem tem imposto aí está cobrando abusivamente, não é isso, tá? Estou dizendo que para o equilíbrio de oferta e demanda, para a questão da concorrência perfeita, né? Quanto mais concorrente tiver, em tese, mais o preço será disputado, tá? E também dentro o que faz também o mercado falhar são as externalidades, como, por exemplo, uma poluição, uma pandemia, tá? E que ele faz com que aquelas previsões que você fez para o mercado, para consumo, para produção, porque elas acabem indo para o lixo, tá? Então, muito dessas externalidades, né, elas são difíceis, às vezes, de prever. É tão pequena a hipótese dela acontecer que você quase não conta com o fato dela acontecer. Mas aí acontece. Né? Então, isso acaba prejudicando um pouco as empresas, as indústrias, e aí acaba tendo as falhas de mercado, que é falha de um produto com o cliente, a demanda maior que a oferta, enfim. Tá? Falando um pouquinho do comércio, dinheiro e capital também. Então, uma economia moderna, ela depende de condições especiais para se tornar muito produtiva. Então, a divisão do trabalho e os bens de capital especializados permitem aos indivíduos terem essa capacidade elevada em determinadas áreas. A especialização do trabalho dá origem a níveis elevados de eficiência. A produção em grande escala torna possível o comércio e o dinheiro permite que o comércio se faça rápido e de forma eficiente. E esse sofisticado sistema financeiro é crucial para transformar as poupanças de alguns nos bens de capital de outros. Então, só relembrando a questão da especialização, né, do nível elevado de eficiência, é esse modelo do Henry Ford que eu citei, da produção de veículos, da produção em linha, da produção em série, tá? Então, se um dia, né, vocês forem juntar, por exemplo, para fazer essa pizza, igual eu dei o exemplo da minha turma, não compensa cada um, por exemplo, ir montando cada um a sua pizza do começo ao fim. Compensa você montar uma linha de produção e um que prepara a massa, o outro põe o molho, o outro põe o queijo, o outro põe a calabresa, o outro, né, termina de colocar batata palha, azeitona, orégano, e o outro embala, tá? O produto final vai ser fabricado muito mais rápido, né, com um tempo muito menor, e a chance de você desperdiçar, de você colocar mais queijo, menos queijo, também diminui, tá? Porque a pessoa mede ali pela mão dela, mede por uma já tá na hora de comer, né? Falar de comida nesse horário à noite é complicado, né? Então, só para exemplificar, né, que essa especialização do trabalho, ela vai fazendo com que você vai ficando cada vez mais eficiente no processo produtivo. E, sendo mais eficiente, é onde você tem o crescimento econômico, que é o que a gente discutiu na aula anterior, tá? O aumento da eficiência, né? Na verdade, esses 3 pontos que eu vou discutir aqui é o que torna o crescimento econômico favorável. Então, no mundo real, nenhuma economia está efetivamente de acordo com esse mundo ideal, perfeito, né? E no mundo real, o mercado está sujeito ao efeito da mão invisível, que a gente comentou em uma das aulas anteriores, né? O que seria essa mão invisível? É justamente esse comportamento, muitas vezes inesperado do mercado, diante de determinada situação. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o auxílio emergencial do governo, o efeito da mão invisível na economia foi a questão das pessoas, em tese, estão precisando do dinheiro, né? E estão fazendo poupança com esse dinheiro. Eles estão armazenando o dinheiro em forma de espécie em casa, né? Não necessariamente aplicado na poupança no banco. Então, ora, se as pessoas estão de fato precisando do dinheiro ali para pagar as contas,
Por que então elas estão retendo esse dinheiro em casa? Estão sacando e guardando dinheiro em casa? Né? Porque as pessoas já passaram por um período na época do governo Collor que tiveram a resta do dinheiro da poupança, porque as pessoas às vezes têm um certo receio de ficar com o dinheiro guardado no banco e depois acabar um hacker, a conta travando, aquela coisa toda igual bloqueio de conta, né? Outra situação também que faz as pessoas pouparem esse dinheiro, muitas famílias, às vezes acaba que o marido acaba tomando conta da economia doméstica e muitas vezes o dinheiro foi aprovado para a mãe, né? Ela nem mora mais com o marido, mas o marido vai lá e toma o dinheiro dela, toma conta das coisas dela, né? Então, muitas pessoas, principalmente as mulheres, têm feito essa guarda do dinheiro como uma maneira de tentar esconder, de tentar proteger o dinheiro de certa maneira, tá? Então tem vários fatores, tem fatores sociais, tem fatores psicológicos, tem uma série de fatores que explicam o porquê disso. E mais o fator da mão invisível, que até então o governo achava que as pessoas, ao receber o dinheiro, já pagariam as contas e com isso não fariam o saque em espécie da moeda, tá? Então, nenhum governo ele vai se manter totalmente afastado da economia. Por mais que seja uma economia de mercado, que é mais liberal, aquela coisa toda, ainda assim o governo, nem que for indiretamente, nem que for para ele botar um guarda para proteger a sua plantação para não roubar, nem que for para ele proteger a carga até o destino final, mas de alguma maneira o governo ele não vai se manter totalmente afastado. Ele pode não intervir, mas não significa que ele não está de olho. Tá? E os governos, numa economia de mercado, têm 3 funções econômicas principais. Perdão, antes de eu avançar. Quando eu falo que o governo não se mantém afastado da economia, o governo já fala em tributar a Netflix, se é que já não tá, acho que já está tributando já. Antes era só, acho que imposto de renda da pessoa jurídica, agora entrou o ICMS também, em cima da assinatura da Netflix. Por isso que em alguns estados a Netflix já começou a ficar mais cara. Nos serviços de Uber começou a tributar, e esses novos serviços que são oferecidos, essa nova demanda, vem gerando, né, o governo, ele muitas vezes não proíbe, mas ele quer a parte dele, tá? E numa economia de mercado, o governo tem 3 funções econômicas principais. O aumento da eficiência, como eu já comentei, né, do método produtivo, a promoção da equidade, então é ele pegar o dinheiro do mais rico e ajudar o mais pobre para que haja uma menor diferença entre um e outro, tá? E o estímulo do crescimento e da estabilidade macroeconômica. Então, ele quer crescer e ele quer ficar estável de maneira macroeconômica, tá? O Erlan está perguntando aqui por que tanta resistência do governo em taxar as grandes fortunas. Erlan, tem 2 respostas, na verdade tem várias, mas tem as 2 principais que eu vou comentar aqui, tá? A primeira é que, geralmente, quem ocupa a função de governo não é aquela pessoa mais simples ou mais pobre, tá? Normalmente, quem ocupa, né, um cargo presidencial, ele tem alguma força, tem alguma riqueza, ele pode não ter dele, mas ele tem um círculo de amizade que tem um certo poder, que geralmente é formado por pessoas ricas que acabam influenciando direta e indiretamente, às vezes, na política pública, tá? Porque isso faz parte de uma política pública. Talvez não é o presidente, mas assim, até porque o presidente não governa sozinho. Você tem deputados, você tem senadores, tá? Então, é todo um conglomerado em cima disso. Esse é o primeiro fator. O segundo fator, que era a resposta que era dada para a sociedade, era assim: se a gente taxar as grandes fortunas, os investidores vão tirar o dinheiro do Brasil, tá? Essa era a resposta que vários economistas, que vários governos sempre deram para a sociedade. A questão é que essa pandemia mostrou que o capital estrangeiro é importante para o Brasil, mas boa parte do capital estrangeiro já foi tirado do Brasil. Então, porque até então a ideia é que se esse capital estrangeiro saísse totalmente do Brasil, o Brasil poderia quebrar, porque o Brasil não teria recurso financeiro suficiente por conta do endividamento dele com a dívida pública, tá? Então, esse é um dos grandes problemas, porque o cara, né, assim, até então, antes da pandemia, porque se taxasse, quem tem o dinheiro aplicado ia procurar um outro país que não taxasse para manter o dinheiro dele, tá? Só que, por conta da pandemia, como eu já expliquei, muita gente acabou tirando já esse dinheiro. Então, agora é a hora de fato, taxar, tá?
tem um projeto no Senado, na Câmara dos Deputados, tramitando para criar uma nova alíquota de imposto de renda de 30% em cima de quem ganha acima do teto hoje, que é 39 mil reais. Vamos arredondar para 40 mil reais, tá? Então, 40 mil reais, o que você ganhar acima disso, 30% é de imposto. Eu acho super justo, porque 30 mil reais, né, é um salário muito, 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 muito mais do que suficiente para uma pessoa viver, tá? E também, né, você tem outras políticas que estão aí para ser implantadas, mas é muito difícil, né? Você tem hoje em torno de menos de 5% da população brasileira que é muito rico, e esses 5% parece que ainda domina a parte política, e por isso é tão difícil de mudar, tá? Mas é é uma das maneiras mais eficientes de você fazer distribuição de renda, que é você tirar do rico e passar para o pobre, tá? Talvez não diretamente, mas pelo menos indiretamente, tá? A Wilcelene está colocando aqui, né, professor, sobre a questão das placas solares, tem como o governo vir a cobrar ICMS? Tem sim, Wilcelene. Hoje, o ICMS ele não é cobrado em cima da energia solar, por conta de uma lei no Mato Grosso aprovada recentemente. No Mato Grosso, ano passado, quase que voltou a tributar o ICMS em cima da energia elétrica produzida, tá? Então, hoje, você tem isenção na compra dos equipamentos, né, no painel solar, no inversor, nos equipamentos, nos kits de energia solar como um todo, você tem isenção de imposto, e quem é microprodutor, quem gera energia solar, que eu gero, eu tenho energia solar em casa, a energia é cobrada, o ICMS é cobrado na conta, mas o Estado dá o subsídio, ele cobra e me devolve esse imposto, né, de maneira que eu acabe não pagando o ICMS em cima do que eu produzo. Mas não é todo Estado que é assim, e essa lei foi aprovada e vai ficar, acho que até 2025 ou 2027, isento de cobrar o ICMS de quem produz com energia solar. Depois disso, ou muda a lei, ou prorroga o efeito dela, ou vai passar a cobrar ICMS em cima da energia solar, tá? O que eu acho um absurdo muito grande, mas, né, é política pública, e aí o que vale é as audiências, os argumentos, enfim, tá? Aí falando do papel econômico e da eficiência, né, então o governo aumenta a eficiência ao promover a concorrência e ao combater as externalidades como a poluição e fornecendo bens públicos, dando suporte para a população, tá? Os mercados, eles falham na alocação eficiente de recurso quando existe a concorrência imperfeita ou externalidade. Então, a concorrência imperfeita como monopólio vai originar preço elevado, nível de produção mais baixo, porque o preço mais alto não estimula o consumo, tá? E a externalidade ela vai ocorrer quando as empresas ou o indivíduo impõem custos ou benefícios a outros que estão fora do mercado, né? Então, pagar caro numa ivermectina, numa azitromicina, num álcool em gel, por exemplo, é uma externalidade provocada pela pandemia que muitas vezes obriga as pessoas a comprarem, né, estocarem, e isso acaba faltando para outras pessoas. Além de aumentar o preço, acaba faltando para outras pessoas. Então, os governos, eles podem regular as atividades ou fixar restrições antitruste ao comportamento das empresas para combater a concorrência imperfeita. Então, lembra que eu comentei também da questão antitruste, né? O que são as restrições antitruste? Lá nos Estados Unidos, tinha uma empresa chamada Standard Oil, que é uma empresa de um cara chamado John D. Rockefeller, que ele começou a pegar o petróleo, refinar o petróleo, e antigamente, assim, o que era o lucro do petróleo era o querosene, que era muito utilizado nas lamparinas, como iluminação, tá? Gasolina, até então, em 1890, 1880, era jogada fora, porque não tinha carro a gasolina, tá? Então, o grosso era o querosene. Aí, no processo de destilação, você tem que separar a gasolina, que é muito explosiva, é muito volátil, do querosene, que é um óleo que ele é menos volátil, ele pega fogo, mas não explode. E um cara chamado John D. Rockefeller criou, aperfeiçoou, na verdade, o querosene com uma empresa dele chamada Standard Oil. Standard significa
padronizar, ou padronização em inglês, e com essa padronização do querosene, ele cresceu. E ele cresceu comprando várias empresas pequenas concorrentes e fechando ela. Tá? Para quê? Para não ter concorrência. E aí ele fazia o quê? Botava o preço do querosene dele lá em cima. Um exemplo mais da nossa realidade de restrição antitruste foi com a JBS. A JBS, ela comprou um frigorífico que tinha aqui em Cáceres, tá? Funcionou por 6 meses, 8 meses, ela foi lá e fechou o frigorífico aqui de Cáceres, tá? Numa época que a JBS era muito protegida por político, como ainda é um pouco até hoje, mas ela era muito protegida, principalmente na época do governo Lula, e ela comprou vários frigoríficos, não só aqui em Cáceres, na região, e saiu fechando esses frigoríficos para não abrir concorrência com ela. Tá? Aqui em Cáceres oscila com o Juara, com o maior rebanho bovino do estado, e às vezes tem o maior rebanho bovino do país. Tá? E você não tem um frigorífico aqui em Cáceres. Juara até tem um lá perto, mas aqui em Cáceres não tem. O mais próximo aqui é em Mirassol, Quatro Marcos. Então, aqui em Cáceres foram mais de 700 pessoas demitidas. Tá? Isso para a economia de Cáceres foi horrível, foi péssimo. Tá? E aqui em casa o pessoal tem uma raiva da JBS, já tinha raiva da JBS por conta disso. Ela veio, comprou o frigorífico, né, e fechou o frigorífico logo em seguida, justamente para não fazer concorrência para ela. Então, se o governo na época fosse mais altruísta, se o governo fosse mais responsável, ele não teria permitido, né, o CAD não teria permitido com que a JBS saísse comprando um monte de empresa por aí e fechando. Ou pelo menos, não, você quer comprar, beleza, mas você vai ter que manter no mínimo por 5 anos, por 10 anos, essas plantas funcionando. Tá? Então, isso é algo que o governo deveria fazer e que muitas vezes acaba não fazendo. Tá? E aí, né, com relação à equidade, né, o governo promove a equidade ao usar os impostos progressivos e programas de despesa para redistribuir o rendimento a grupos específicos, né, então ele usa parte do imposto de renda para financiar, por exemplo, o Bolsa Família, né, então ele tira dinheiro de quem ganhou muito para dar para quem tem pouco. A gente vai discutir isso também na unidade 4. E crescimento e estabilidade macroeconômica, que os governos podem estimular o crescimento econômico e a estabilidade dos preços através da política orçamentária, né, dos impostos, e da regulamentação monetária das taxas de juros. Então, através dessas ferramentas essenciais da política macroeconômica, os governos podem influenciar o nível da despesa total, da taxa de crescimento, dos níveis de emprego, dos níveis de preço, da taxa de inflação. Então, tudo isso meio que anda de mãos dadas, ele anda junto, né? Professor, se o dólar despencasse de preço hoje e a gente passasse a importar muitos produtos, aí sim que o emprego ia disparar, tá? Porque aí o pessoal ia fabricar o quê aqui? Ia fabricar para vender o quê para quem? Se é mais barato eu comprar lá de fora, tá? Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, uma Hilux está na faixa aí, uma Hilux, a versão básica dela deve estar o quê? Uns 130, 150 mil reais, mais ou menos, né? Tô chutando aqui o valor. Se você for na Bolívia comprar uma Hilux, você vai pagar em reais, em torno de 70 mil, 80, 90 mil reais no máximo, tá? Aí a questão é que para você trazer essa Hilux lá da Bolívia para o Brasil, você precisa importar ela. Você, brasileiro, com CPF, não pode ter um veículo com placa boliviana no seu nome, a não ser que você tiver dupla nacionalidade. E com isso, se você for importar essa Hilux, você não vai pagar 80 mil de imposto, você vai pagar 150% de imposto, né, em cima desses 90 mil dessa Hilux. Então, só para vocês terem uma noção, né, isso para quê? Para fomentar, para que você não compre lá fora, para que você fomente a indústria aqui no Brasil. Então, essa mesma Hilux, ela custaria em torno de 225 mil se você fosse fazer a importação dela para o Brasil. Tá? Então, é uma forma de proteger o mercado nacional, é uma forma de proteger a economia, taxando esses produtos. Então, nesse último slide aqui, a gente tem um resumo, né, das falhas de economia de mercado, quando ela acontece por ineficiência, desigualdade, por problema macroeconômico. Você tem o que o governo faz, o que ele deveria fazer intervindo, e alguns exemplos. Tá? Então,
Só para eu encerrar, muitas vezes o governo ele acaba fazendo concessões, ele precisa fazer certas desregulamentações para que as coisas saiam mais baratas, para que as coisas sejam levadas de uma maneira mais eficiente ao consumidor, tá? Ao cidadão. Então, o governo tem esse poder, o governo tem essa responsabilidade. Só que muitas vezes isso é difícil de acontecer, tá? Como vocês têm percebido. Então, de assunto, né, eu finalizo aqui a nossa disciplina e abro agora para alguma pergunta, alguma contribuição de alguém que queira fazer. Certo? Ô, professor, Sim. o fato de uma taxa Selic estar baixa, disso eu não posso deduzir que o governo é bom ou ruim, né? Ou estou enganado? Não, na verdade, isso não é critério para dedução. Por exemplo, se o governo. Até porque quem define a taxa Selic não tem nada a ver com o governo. Quem define a taxa Selic é um órgão chamado Copom, que é um Conselho de Política Monetária Nacional, que é vinculado ao Banco Central. Tá? É lógico que às vezes o governo pode dar uma ideia, pode ter uma noção, né? Não vai ser um órgão que é independente totalmente do governo. Ele tem uma relaçãozinha pequena de dependência. Mas indiretamente, não diretamente. O governo não pode chegar e falar assim, Copom, eu quero uma taxa de 5%, 12%, tá? Isso não acontece. E, sim, pode falar. Que numa economia estagnada, se a Selic estiver baixa, acho que o efeito é tão funesto quanto um governo que está numa situação boa, razoável, e comete um deslize na aplicação da taxa Selic. O senhor concorda com isso? Concordo, Francisco, até porque assim, por exemplo, essa taxa Selic, ela está no nível mais baixo da história dela aqui no Brasil, tá? E assim, para vocês terem uma noção, enquanto a taxa Selic no Brasil chegou a quase 16%, na mesma época, que foi acho que no final da gestão da Dilma e no começo da gestão do Temer, mais ou menos, tá? Nos Estados Unidos, essa mesma taxa básica de juros era de menos de 1% lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, o dinheiro, por exemplo, do americano não ia ficar lá, ele vinha aqui para o Brasil, porque por que ele vai receber 1% lá e se ele aplicar aqui, ele recebe 16%, tá? Então, a Elan está perguntando aqui, por exemplo, qual é a vantagem de uma taxa Selic tão baixa? Por exemplo, fazer com que as pessoas comprem mais através de financiamentos mais baratos. Só que esse financiamento mais barato não tem chegado tanto ao consumidor, tá? Por exemplo, uma taxa Selic baixa, vamos supor que a Selic tivesse na casa aí dos 8% de juros, tá? Isso significa que um juro de cheque especial ele teria que ser acima de 8, 8,5, 9, 10, tá? E quanto mais baixo fosse esse juro do cheque especial, menos as pessoas importariam em entrar no cheque especial. Tá? A ideia é, por exemplo, que as pessoas, se você for financiar um imóvel hoje, a sua casa própria, você vai ver que a Caixa Econômica Federal está com o juro mais baixo da história dela. Acho que, salvo engano, está chegando em 5% o juro do financiamento habitacional. Por quê? Porque a taxa Selic está baixa. Se a Selic sobe a taxa de financiamento do veículo, sobe a taxa de financiamento do imóvel, tá? Mas, professor, por que a taxa de financiamento do veículo não baixou proporcionalmente à taxa Selic? Porque a economia não está aquecida. Você tem, dentro da taxa de juro de um financiamento, você tem o valor que é referente ao juro do dinheiro a longo prazo, mas você também tem a questão do risco. Então, por exemplo, se hoje você vai financiar um carro e o carro está lá cobrando um juro de 3% ao mês no seu financiamento, provavelmente 2% é referente à Selic, 1,5%, 2% da Selic, e 1,5%, 2% é do risco de você não pagar esse empréstimo, porque a economia está desaquecida, o desemprego está alto, está aumentando, né? A gente não passou pela pandemia, a gente ainda está vivendo a pandemia, ninguém sabe quando vai acabar, tá? Então tem essa questão. A Ivani está perguntando aqui quem regula os juros sobre cartão de crédito. Nesse caso, Ivani, é o Banco Central, tá? Só que o governo também tem uma certa influência sobre isso. E assim, os juros do cartão de crédito também estão muito altos, tá? Já deveriam ter baixado esses juros. E a resposta que as operadoras de cartão de crédito dão é que o juro está alto não pela taxa Selic, mas pelo endividamento das pessoas, tá? E aí, quando
quase um terço da população brasileira com auxílio emergencial, isso é um sinal de alerta, é um sinal de que, opa, as pessoas estão dependendo do auxílio do governo, então elas não estão conseguindo caminhar com as pernas próprias. Então isso acaba aumentando um pouco o risco, tá? E recentemente aqui no Brasil foi implantado também a questão do consumidor positivo, que acaba influenciando. Então, por exemplo, o consumidor positivo, quanto mais você pagar as contas em dia, né, mais você pontua. E quanto mais alta a sua pontuação, menor é o juro do risco de você não pagar determinado empréstimo. Então, isso também pode cair um pouco, pode fazer com que, às vezes, por exemplo, pegando um caso, marido e mulher, os dois moram juntos, os dois têm renda, só que o marido é meio esquecido, paga as contas sempre em atraso, e a esposa paga as contas sempre certinho. Na hora, por exemplo, de pedir um novo cartão de crédito, na hora de fazer um empréstimo, na hora de você, às vezes, abrir um crediário, pode ser que a taxa de juro de quem paga em dia certinho seja menor daquele que paga em atraso, tá? Então, isso é uma coisa que o consumidor positivo veio para colocar na economia. Então, assim, aqui no Brasil a gente ainda está pagando muito caro, o juro do cheque especial, o juro do cartão de crédito, ele está pouca coisa abaixo de antes da pandemia, né? A diferença é que antes da pandemia, vamos falar assim, que era metade era juro da Selic e metade era risco. Agora não. Agora ficou 1/3 da Selic e 2/3 de risco de não pagar. Tá certo? Mais alguma dúvida? Lembrando que a gente vai discutir isso com um pouco mais de profundidade na unidade 4. Tá? Não há dúvidas, por enquanto. Então, eu vou encerrar por aqui, tá? Lembrando que questionário fecha hoje, ainda falta 8 pessoas do noturno fazer, tá? Eu não estou com a relação aqui de quem ainda falta fazer, não esquece, tá? Qualquer outra dúvida, vocês podem mandar para mim no celular, tá? Pode mandar no WhatsApp, pode mandar no e-mail. Eu demoro a responder, né, Wilcimara? Eu demoro a responder, Wilcilene, demora a responder um pouquinho, mas eu respondo, tá? Até porque durante o dia tá um pouco corrido para mim. Mas qualquer dúvida, pode mandar aí que eu acabo respondendo, tá joia? Então, um bom descanso, um bom final de semana para vocês. Odineia, eu vou falar do trabalho no WhatsApp, tá? No WhatsApp e por e-mail, vou detalhar um pouquinho mais, tá? Ele inicia amanhã, mas vai até o dia 3 de setembro, então eu comento sobre ele na próxima aula, tá joia? Mas eu vou, amanhã, como ele abre amanhã, eu vou fazer um texto explicando um pouquinho mais, vou fazer um texto detalhando um pouquinho mais sobre o trabalho, tá certo? Professor, Sim? Oi, Luana. o questionário, a gente não precisa enviar nada, é só responder a primeira e segunda tentativa, o professor já sabe que foi respondido. Isso, eu já sei, tá? Não tem nenhum campinho de enviar para algum lugar, não, né? Quando você tem, ele tem a opção de salvar, se eu não me engano, é salvar e continuar depois e salvar e enviar, um negócio assim, tá? Então, assim, até porque se chegou na segunda tentativa é porque fez a primeira, né? Então, já tá certo. E no e-mail que eu mandei ontem, que eu mandei no e-mail pessoal de vocês, do noturno, acho que tinha 2 ou 3 pessoas que tinham iniciado, mas não tinha finalizado. Aí eu apontei quem eram essas pessoas, tá? E se já deu a segunda tentativa, é porque a primeira já enviou, tá? Então tá tudo certinho, tá certo? Então, até as 23h59, para quem não respondeu, não deixa para a última hora, que existe um negócio chamado Lei de Murphy, que se tiver que dar errado, vai dar errado. Então, não deixa para a última hora, não é competição de quem envia por último, tá? Então... Professor? Sim? Cleiton? Tem que responder a segunda opção? Não. Se você tirou, ainda mais se você tirou 100%, não precisa responder a segunda, tá? A questão é que se você tirou, por exemplo, 90, eu recomendo, 90, 80, eu recomendo responder a segunda, porque vai prevalecer a maior nota. Então, se você tirou 80 na primeira e 90 na segunda, prevalece 90. Se você tirou 90 na primeira e 70 na segunda, vai prevalecer 90 da primeira tentativa. Tá joia? Positivo. Obrigado. Então tá joia, pessoal. Uma boa noite e um bom descanso para vocês. Tchau, tchau.